Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. No vídeo de hoje, nessa edição das 14 horas, a edição solitária de terça-feira, já que vídeos às 20 horas a gente tem apenas segundas, quartas e sextas, eu quero falar com vocês sobre Barbosa. Barbosa que está de saída do Botafogo e que com certeza mexe com muitos sentimentos do torcedor alvinegro. Mexe com vários sentimentos meus e eu vou abordar esses sentimentos com vocês aqui. Então eu já peço para você, logo de cara, o seu like, que você compartilhe esse vídeo para todo mundo, em todas as redes sociais conhecidas pelo homem, para que a gente consiga crescer cada vez mais aqui, porque o YouTube está rumo a 13.400 inscritos aqui. Quero muito mais gente aqui sendo amigo do canal, fazendo parte dessa comunidade que é a melhor no YouTube. Não existe outra comunidade melhor do que a comunidade do Memória Alvinegra quando o assunto é torcida do Botafogo. Aqui somos os melhores. Roda a vinheta, bora pro vídeo. Vamos falar de Barbosa por aqui. Para começo de conversa, fica o agradecimento, tá? Acho que o primeiro sentimento que a gente tem sobre o Barbosa é agradecimento. Obrigado pelo respeito que sempre demonstrou à camisa do Botafogo. Obrigado pelo empenho que sempre demonstrou dentro de campo, mesmo errando ou acertando. O empenho, a gente não pode dizer que nunca existiu. Obrigado pelo respeito ao torcedor quando ele te criticava, quando ele te aplaudia. Obrigado pelo respeito ao escudo que você carregou no peito por 2 anos e meio. Tá? Ficam esses agradecimentos. E principalmente, a gente não pode esquecer, fica o principal agradecimento sobre ter sido dos jogadores mais importantes e mais respeitados na campanha do título das nossas vidas, a Libertadores da América conquistada na Argentina. Ficam todos esses agradecimentos ao Barbosa. Mas ele fez no Newton Santos contra o Corinthians a sua última partida pelo Botafogo. A última partida dele no Newton Santos pelo Botafogo. Ele saiu de campo chorando bastante, muito festejado pelos. Não vou dizer festejado porque era uma saída, eu tenho certeza que os jogadores do elenco estão chateados com a saída do Barbosa. Acho que ele era importante no elenco. Então vou trocar o termo, não vou dizer que fizeram festa para o Barbosa. Eles fizeram homenagens ao Barbosa, né? Que também mostrou esse carinho pela torcida, esse respeito pela torcida, na saída distribuindo camisas no setor ali de arquibancada do estádio Newton Santos. Tá? Mas o Barbosa vai sair do Botafogo no momento em que entrou um objeto não identificado no meu olho. Enfim, sempre um problema seríssimo. Eu tenho rinite e cisco eterno. Toda hora entra um cisco no meu olho do nada. Tá? Mas enfim, Barbosa sai do Botafogo. Sai não, né? O Botafogo, o Barbosa se despede do Botafogo fazendo tudo isso, entregando camisas à torcida e tal, tá? E aqui eu quero falar sobre a saída do Barbosa e tudo que me tem de sentimento no coração, tá? E aqui eu quero falar sobre o Barbosa e sobre tudo que tem dentro do meu coração, né? Todos os sentimentos que estão dentro do meu coração. Já comecei o vídeo falando de agradecimento. Agradeço muito ao Barbosa. Fato. Não tem como não agradecer ao Barbosa por tudo que eu falei aqui, não vou me repetir. Mas ao mesmo tempo, eu sempre fico pensando no futebol como um universo paralelo, porque é. Fazendo alusão aqui à cultura pop, quem assistiu filmes da Marvel sabe muito bem do que eu estou falando. O mundo em que a gente vive é o universo 616, o universo canônico, onde as coisas que acontecem porque devem acontecer, tá? Mas o futebol, ele meio que tá ali no universo 1610, o universo Ultimate, sabe? Onde tudo é da mesma maneira, mas os acontecimentos são diferentes, porque lá eles precisam ser diferentes. Lá os acontecimentos não têm o mesmo peso que tem no nosso mundo canônico.
tá? E o futebol, ele faz parte desse universo paralelo, onde, às vezes, mesmo ele, mesmo o Barbosa tendo sido totalmente sincero, cordial, respeitoso com o Botafogo e o seu torcedor, mas quando ele sai, fica aquele sentimento de traidor, absurdo, isso não pode acontecer, que não sei o quê, né? E aí eu faço mais uma alusão aqui, eu pego até o vôlei nisso tudo. Eu acho incrível como o vôlei é um universo completamente diferente. Antigamente, o vôlei do Rio de Janeiro tinha um clube para chamar de seu, o Rio de Janeiro. Ah, mas Leozão, hoje tem Flamengo, tem Fluminense. Gente, Flamengo, Fluminense. Rio de Janeiro, não, tá? Rio de Janeiro não existe mais no vôlei, tá? Não existe mais um time do Rio de Janeiro no vôlei. Existe o Flamengo e existe o Fluminense. Acabou, tá? Mas quando existia o time do Rio de Janeiro, quem era o grande rival na época? O Osasco. E eu me lembrei do exemplo da Natália, que era jogadora do Osasco, é amada em Osasco, mas sai do Osasco e vai jogar no Rio de Janeiro, e o amor pela torcida de Osasco continua, o amor da torcida do Rio de Janeiro nasceu, ela é amada pelas duas torcidas rivais, a torcida do Rio de Janeiro e a torcida do Osasco, tá entendendo? E nada disso feriu o ego do torcedor. Tudo ficou normal. Ah, mas o vôlei não é igual ao futebol. Sim, concordo. Mas tá vendo como eu só quis trazer o exemplo aqui de universos completamente diferentes, tá? Nesse ponto, eu fico chateado pela saída do Barbosa, como aconteceu nesse universo paralelo. Como eu fico chateado como aconteceu essa saída. Uma saída em que depois ele desabafa, eu vou chegar nesse ponto aqui, né? Uma saída em que ele começa a, antes mesmo de ser definida a saída, a falar certas coisas que não eram cabíveis de falar. O Botafogo vive numa eterna crise em 2026, então eu acho que ele, como um dos capitães desse time do Botafogo, deveria ter segurado um pouco mais, coisas como, ah, não, a hora que eu puder falar, eu vou falar. Cara, fala agora então. Isso me deixou muito chateado. Também me deixou chateado ver o Marçal em campo, né? E na contra a Chapecoense, ver o Marçal em campo e o Marçal não ser o capitão, sendo que o Barbosa já estava com saída confirmada, já fez exame médico, né? Ele estava pronto para sair do Botafogo. Então, para mim, no meu coração, o Barbosa já não podia mais ser o capitão. Mas ainda assim ele foi, porque tem o peso e tal. Mas aí eu acho que falta o comando também do principal cidadão na hierarquia do Botafogo. Ó, quem são os principais capitães aqui? Ah, é o Alex Telles, é o Barbosa e é o Marçal. Beleza, eu sou o técnico, por isso eu tô falando do Franklin Carvalho. Eu sou o técnico. Barbosa, você vai ser titular, mas a braçadeira de capitão vai ser pro Marçal, porque você tá de saída. Então, Marçal, você é o capitão. Acho que faltou essa hierarquia. Mas voltando ao universo paralelo, o futebol vive nesse universo paralelo onde você não pode, mesmo sendo o técnico, o 01 da hierarquia de um clube no futebol, desportivamente falando, onde você não pode chegar para um dos capitães e falar assim: você não vai ser o capitão hoje porque você está de saída. Tá entendendo o problema? Tá entendendo por que que eu estou trazendo essa coisa do universo paralelo? Exemplo até de outro esporte. Você não teria em outro esporte nenhum problema em falar assim, trazendo para o vôlei de novo. Fabi, você é a capitã do time do Rio de Janeiro, mas dessa vez eu quero que a capitã seja a Natália. A Fabi não teria nenhum tipo de problema na Natália ser a capitã do time do Rio de Janeiro. Porque o vôlei está no nosso universo, onde as coisas podem acontecer por merecimento, por hierarquia, por qualquer coisa. Mas no futebol não existe merecimento, não existe hierarquia, porque vive num universo paralelo. Chegamos à hora da saída do Barbosa, em que ele realmente cumpriu o que prometeu. Também fica no sentimento do torcedor aquela coisa de caramba, pô, ele foi o responsável pela saída do Savarino. Poxa, ele poderia ter saído como ídolo do Botafogo, mas vai sair como o cara que desmantelou o time que fez ele aparecer pro futebol.
brasileiro. O Barbosa estava no Defensa e Justiça, depois foi para o Libertad. Ele só foi ser o Barbosa no Botafogo. Então talvez o torcedor fique com aquele sentimento assim, cara, pô, não tivesse feito isso sobre o Savarino, né? Porque tem muito torcedor do Botafogo, e eu sou um deles, que ainda sentem saudade do Savarino. Mas aí, olha mais uma vez o paralelo com outros universos. No nosso universo, a gente já fez o que o Barbosa fez. Aconselhar o coleguinha do trabalho a sair porque não está sendo valorizado e vai ser valorizado no outro é uma coisa normal. A gente já fez isso. Mas no futebol, isso não pode acontecer. Porque o futebol é um universo completamente oposto ao nosso. Onde certas coisas que são liberadas no nosso universo não são liberadas no universo paralelo do futebol, e outras coisas que são liberadas no universo paralelo do futebol não são liberadas no nosso universo principal. Entende? Dito isso, o Barbosa sai do Botafogo como um dos ídolos. Ele não sai como esse cidadão aqui, esse inominável. Ele não sai como esse cara. Ele vai até para o mesmo clube deste cidadão inominável. Mas ele não sai como esse cara. Ele sai como o ídolo eterno do Botafogo. Agora, é aquilo que eu sempre falo. Vamos ver como é que se comporta o grande ídolo quando ele sai do clube onde ele é o grande ídolo. Vamos ver como fica a situação. Esse cidadão inominável aqui, ele pode até falar que, não, eu estou na história do Botafogo, como já falou, mas que ele saiba que por mais que ele tenha esse sentimento, ele está apagado da história do Botafogo. Tomara que o Barbosa não faça esse mesmo caminho. Tomara que ele não se apague da história do Botafogo. Porque tem muita gente que ainda não tem motivo para apagar ele da história, mesmo sabendo que foi ele o responsável pela saída do Savarino. Mas vai ter gente que, dependendo da forma como ele agir fora do Botafogo, vai pesar a forma como ele age fora do Botafogo e o que ele fez quando ele ainda estava no Botafogo. Vale lembrar que quando ele dá o conselho ao Savarino, ele ainda está dentro do Botafogo. Mas isso eu estou falando voltando ao universo paralelo do futebol, onde isso não é possível. Mas no nosso universo é possível a gente dar conselho ao coleguinha. Você aí do outro lado, com certeza já deu conselho a algum amigo do trabalho falando, cara, se você não está se sentindo valorizado aqui, bota currículo em outra empresa, vê se você entra lá e se você é valorizado lá, tá? Mas o Barbosa sai como ídolo do Botafogo. O Barbosa é um dos principais jogadores dessa era SAF do Botafogo. Vai ter uma estátua no Newton Santos? Não, acho que não. Mas ele vai ser sempre lembrado, diferente de uns e outros, como esse cidadão aqui. Esse aqui não vai ser lembrado jamais. Esse aqui, esquece. Esse aqui não faz parte do Botafogo. O Barbosa faz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Valeu. Fui.